Olá pessoal, vamos fazer um outro exercício de transferência de calor, trocadores de calor. Vamos determinar a área de um trocador de tubos concêntricos. Um economizador vai ser adquirido para uma planta de potência. A unidade deve ser grande o suficiente para aquecer 7,5 kg por segundo de água pressurizada de 71 graus Celsius para 182 graus Celsius. Há disponível gases de exaustão a 26 kg por segundo, calor específico de 1000 joules por quilograma Kelvin, 426 graus Celsius. Estime a temperatura de saída dos gases de exaustão no economizador e a área de transferência de calor necessária para um arranjo de tubos concêntricos com escoamento em contracorrente, sabendo que o coeficiente de transferência de calor global é de 57 watts por metro quadrado Kelvin. Bom, ele está falando aqui que é um economizador, um trocador de tubos concêntricos em contracorrente. Eu quero aquecer a água, essa água aqui, ó, numa planta de potência, eu quero pré-aquecer essa água para ela entrar numa temperatura maior na caldeira e nós gastarmos menos energia na caldeira e, consequentemente, aumentar o rendimento do ciclo. Vamos analisar aqui, então, a água, né, é o fluido frio. Nós temos uma taxa máxima conhecida, eu sei a temperatura de entrada e de saída. Preciso determinar o CP ou as entalpias de entrada e saída. Vamos fazer primeiro com CP. Para obter o CP, eu vou calcular a temperatura média, aqui de 399,65 kelvins, 400 kelvins. Os gases de exaustão é o nosso fluido quente, né? É o fluido quente. Nós temos a taxa máxima conhecida. Eu tenho a temperatura de entrada, mas não tenho a temperatura de saída. Para o CP, para a água, nós vamos lá na tabela, eu peguei aqui a tabela do Bergman, da Incropera, para a temperatura média de 400 kelvins, temos aqui ó, a temperatura de 400 kelvins, é água líquida, né, no estado de líquido, então vai ser o CP de líquido, 4,256 kJ por quilograma Kelvin. Com o CP, nós podemos calcular a taxa de calor que a água vai ganhar. Nós temos aqui a temperatura, o gás de exaustão e a água, né, em contracorrente. Então a taxa de calor da água vai ser a taxa máxima da água, o CP vezes a diferença de temperatura, 7,5 kg por segundo, vezes o CP, 4,256 kJ por quilograma Kelvin, vezes a diferença de temperatura, 182 menos 71 graus Celsius ou Kelvin. A diferença de temperatura na escala Kelvin e na escala Celsius é a mesma. Eu pus aqui Kelvin. Se nós convertermos 182 para Kelvin e convertermos 71 para Kelvin, no final das contas, o 273,15 vai ser cancelado aqui nessa diferença. Logo, a taxa de calor que a água vai ganhar é de 3.543,12 kW. Tem uma outra forma de nós calcularmos essa taxa de calor, que seria pelas entalpias de saída e entrada da água. Lembrando que, se nós temos água no estado de líquido comprimido, toda propriedade de líquido comprimido pode ser aproximada pela propriedade de líquido saturado na temperatura considerada. Ou seja, a entalpia de saída da água vai ser a entalpia de líquido saturado na temperatura de 182 graus Celsius e a entalpia de entrada vai ser a entalpia de líquido saturado na temperatura de 71 graus Celsius. Vamos pegar aqui então a tabela de propriedades termodinâmicas, em qualquer livro aí de termodinâmica. Para a temperatura, eu vou olhar, né, na coluna de entalpia de líquido saturado. Eu não vou olhar na tabela de líquido comprimido, nós vamos aproximar pela temperatura. Então fazendo aqui, para 71 graus Celsius, está aqui entre 70 e 75. Tem aqui as entalpias, eu fiz uma interpolação simples, obtive a entalpia na entrada, 297,15 kJ por quilograma, entalpia específica. E na saída está aqui entre 180 e 185. Fazendo a interpolação para a temperatura de 182, nós obtemos a entalpia de saída de 772,07 kJ por quilograma, entalpia específica. Dessa forma, a taxa de calor vai ser 3.561,9 kW. Coloquei entre parênteses o valor que nós obtivemos usando o CP, 3.543,12. Vamos usar esse valor aqui como um valor de referência. Vou colocar em amarelo o valor usando a taxa de calor usando o CP,
mas vamos calcular com esse valor aqui pelas entalpias. Fazendo um balanço de energia no nosso trocador, nós sabemos o quê? Que a taxa de calor dos gases mais a taxa de calor da água vai ser igual a zero. Isso para a condição de regime permanente, propriedades constantes. Nós temos que a taxa de calor que os gases vão ceder, porque o gás é o meu fluido quente, ele vai ceder calor para a água que vai ser aquecida. Vai ser de menos 3.561,9. Isso aqui é importante. 3.561,9 negativo. Por que isso é importante? Porque na hora que eu vim fazer o balanço de energia no gás, a taxa de calor no gás é a taxa máxima do gás, o CP do gás vezes a diferença de temperatura no gás. Agora, essa taxa de calor no gás ela é negativa. Então eu tenho menos 3.561,9 kW é igual à taxa máxima do gás de 26 kg por segundo. O CP é de 1000 joules por quilograma Kelvin, ou seja, 1 kJ por quilograma Kelvin. Eu estou convertendo para kJ porque aqui está em quilowatts. Vezes a diferença de temperatura, o que nos dá uma diferença de temperatura negativa. O que é esperado. O gás ele está cedendo energia térmica, a temperatura dele vai diminuir. Eu fiz aqui de amarelo usando o calor calculado com o CP. Nós observamos o quê? Que a diferença de temperatura praticamente é a mesma, de 137 e 136,27 graus Celsius. Mas aqui é importante a gente observar o sinal, que essa temperatura ela vai cair. A diferença de temperatura no gás é o quê? É a temperatura de saída menos a temperatura de entrada no gás. Como nós queremos a temperatura de saída, vai ser o quê? A temperatura de entrada mais a diferença de temperatura. Só que essa diferença de temperatura é negativa, o que nos dá uma temperatura de saída de 289 graus Celsius, ou 289,72 graus Celsius se nós utilizarmos o calor obtido pelo CP. 289 graus Celsius, a temperatura de saída do gás. E agora, eu quero a área do trocador. Bom, eu sei que é tubos concêntricos e ele me deu o coeficiente de transferência de calor global. Nós vamos usar o que? A taxa de calor é igual a UA delta T ml. Eu preciso calcular a diferença de temperatura média logarítmica. Aqui do lado esquerdo nós temos a temperatura. As temperaturas, calculamos o delta T1 de 244 graus Celsius. E aqui no lado direito, né, lembrando que é contra a corrente, nós temos um delta T2 de 218, ou 218,72 se usar o calor obtido pelo CP. O delta TML, então, é delta T1 menos delta T2, ln de delta T1 sobre delta T2. Poderia fazer delta T2 menos delta T1, ln de delta T2 sobre delta T1 também. O resultado vai ser o mesmo. O delta TML, 230,76 graus Celsius. E lembrando que isso aqui é uma diferença de temperatura, ou seja, graus Celsius ou Kelvin. A variação na escala Kelvin-Celsius é a mesma. Com isso, nós podemos isolar aqui a área. A área vai ser a taxa de calor, 3.561,9 kW, ou seja, 10 ao cubo watts. Por quê? Porque aqui está em watts o coeficiente de transferência de calor, 57 watts por metro quadrado Kelvin. Então aqui eu preciso converter para watt também. Multiplicar por 10 ao cubo. Vezes a diferença de temperatura média logarítmica, 230,76, o que nos dá uma área de 270,8 metros quadrados. Ou, se eu tivesse usado o CP, o calor do CP, que é 3.543, com 57 não muda, que é o coeficiente, o delta TML muda um pouquinho aqui, vai dar uma área de 269 metros quadrados, ou seja, 271 metros quadrados é a área mínima necessária aqui para a gente obter essa temperatura de saída da água de 182 graus Celsius. Correto? Se eu quisesse saber o comprimento, aí eu precisaria do diâmetro, né, o diâmetro interno do nosso trocador de calor de tubos concêntricos para poder obter o comprimento. Mas aqui ele pediu foi a área. Com isso a gente encerra esse exercício aqui.